O Inter vence o Grenal 4-4-3, Hulk decide e coloca o Atlético Mineiro na final da Copa Betano do Brasil e o Corinthians é pentacampeão da Libertadores Feminina. Bem, meus queridos, como vocês já viram por essa introdução inicial, né, o vídeo de hoje ele tem 3 temas, o vídeo com maior quantidade de temas, né, na história do canal, então eu vou ter que acelerar aqui, né, para o vídeo não ter uma duração gigantesca, então vamos direto para as escalações de Grêmio e Inter. Bem, esse daqui era o primeiro Grenal, né, pós-tragédia do Rio Grande do Sul, né, a capacidade do Beira-Rio, né, tava completa. O Inter, ele teve ontem o seu maior público no ano, né, 48 mil pessoas, o que, cara, é algo muito bonito, né, ainda mais depois de todo o ano que o cidadão, né, de Porto Alegre passou com toda aquela tragédia gigantesca no início do ano. É muito bonito você ver um estádio cheio para o maior clássico do estado. Então, bem, o Inter, cara, ele vinha, de certa forma, embalado, né, tinha conseguido aquele empate no último minuto na Neoquímica Arena contra o Corinthians e vinha jogando bom futebol sob o comando do Roger Machado. E agora tinha esse Grenal aqui para realmente se consolidar de vez, não ter mais nenhuma dúvida quanto ao bom desempenho do time e também chegar de vez no G6. Já do lado do Grêmio, a gente tem um time que tá lutando fortemente contra o rebaixamento, né, vinha de vitória contra o Fortaleza, então também tava com aquela moral mais elevada. E vinha pra esse Grenal aqui, né, pra tentar continuar essa boa fase e afastar de vez o perigo contra o rebaixamento. Bem, agora com as escalações em si, o Inter veio com Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Cleiton Sampaio e Vitão no miolo da zaga e Bernabé na lateral esquerda. Rômulo e Bruno Henrique na volância, com o Alan Patrick como meio mais criador realmente, né? Ponta esquerda Wesley, ponta direita Gabriel Carvalho, o moleque da base, e no ataque Borré, que estava de volta depois de lesão. Já do lado do Grêmio, a gente tinha Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli e Gemerson no meio da zaga, e Mike Silva, creio que seja o moleque da base, na lateral esquerda. Vila Sante e Dodi na dupla de volantes e Cristaldo mais como meia armador realmente. Aravena na ponta esquerda, Edenilson fazendo meio que uma meia direita, não era realmente uma ponta, e Martin Braithwaite no ataque. E aí você já tem umas questões aqui com a escalação do Grêmio que eu vou comentar mais pro futuro realmente da análise. E bem, o jogo em si, ele começa com um clássico Grenal, um jogo muito pegado, muito truncado, porém com o Grêmio se sobressaindo nos primeiros 15 minutos, conseguindo ter mais essa bola e atacando principalmente com o Aravena, que consegue inclusive chutar para uma boa defesa do Rocher. Porém, cara, depois desses bons primeiros 15 minutos, o Grêmio, ele sumiu na partida. E aí o Inter foi gradualmente crescendo, começando a criar jogadas, principalmente usando o Wesley, que foi muito acionado durante todo o jogo, e também utilizando muito seus meias, fazendo triangulações, boas jogadas trabalhadas, jogadas que você vê que é realmente de um time que treina muito bem e de um time que é bem treinado, que utilizou a data FIFA para melhorar todo o seu repertório. E o Inter vem crescendo no jogo, colocando o Marquezinho para trabalhar, defesa atrás de defesa, o goleiro do Grêmio realmente sendo um protagonista do lado do gremista até então na partida, e o Inter crescendo, tendo boas chances, inclusive o Borré, cara, ele perde uma chance claríssima em um escanteio, que a bola sobra pra ele. Aquela clássica bola que o 9, aquele cabeça de área realmente, ele acha maravilhosa. Porque é aquela bola que é desviada, ele só tem que se jogar na bola pra fazer o gol. E o Borré, cara, com um tempo de reação inacreditável, não consegue fazer nada e manda a bola pela linha de fundo. E, bem, não foi a primeira vacilada do Borré, né, mas eu ainda vou chegar nessa parte. Porém, a grande questão é que o Inter melhorou na partida e vinha pressionando o Grêmio, porém não fez o gol. E o primeiro tempo termina com esse contexto. O Grêmio começou bem, só que depois se perdeu completamente na partida, ficou completamente nulo. Renato Gaúcho não conseguiu socorrer o time e o Inter crescendo, teve boas chances, teve as melhores chances do primeiro tempo, inclusive. E só não marcou por um vacilo do Borré e também pelo bom desempenho do Marquezinho, que em certo momento fez umas 3, 4 defesas em seguida. Realmente é um goleiro que é muito criticado, porém na partida de ontem ele foi muito bem. Já na volta para o segundo tempo, o Grêmio continuava completamente perdido, parece que não aprendeu nada com a conversa que muito provavelmente teve na hora do intervalo, e o Inter em cima, pressionando, botando o Marquezinho para trabalhar. Borré perde mais uma chance claríssima. Cara, o Borré, o que ele estava sendo vilão nesse jogo é brincadeira. Já tinha perdido no mínimo 2 chances claríssimas, na minha visão, em bolas que são perfeitas para o atacante, que é só ele se jogar. A primeira numa sobra de escanteio e na segunda em um cruzamento, que realmente a bola só bate nele e vai para fora porque ele não conseguiu fazer um movimento correto. Bolas que um atacante geralmente do calibre dele marca, bolas que ele foi contratado para fazer o gol. Ele vinha sendo vilão. Porém, em momentos de desespero, em momentos que o jogo ele tá travado, em momentos que você consegue criar, porém você não consegue finalizar a jogada perfeitamente, os craques aparecem. E aí veio Alan Patrick.
pega a bola, faz uma belíssima triangulação pelo lado direito, depois encontra o Bernabé na entrada da área, completamente livre, o lateral que fez uma excelentíssima partida, e eu ainda vou comentar um pouco mais do futuro do Inter, mas, cara, tem que contratar ele, viu? Independente do preço, tem que contratar o Bernabé. Fez um excelente jogo contra o Corinthians e agora, nesse Grenal, cara, comeu a bola. E ele com essa bola na entrada da área, mete um petado, e aí aparece quem? O Borré, né? O mundo do futebol, o roteiro que é sempre descrito pelos deuses do futebol, pra cada jogo é sensacional, né? Um cara que era vilão, que tinha perdido 2 chances claríssimas, dá uma mini triscadinha na bola e um chutaço do Bernabé, mata completamente o Marquezinho, que fica sem reação, porque tava indo pro chute do Bernabé, porém com esse desvio a bola toma um rumo diferente, e faz o gol do 1-0. De uma forma um tanto quanto, vamos colocar assim, sem querer? Sim. Porém, o importante é que a bola estava dentro da casinha. E o Borré fazia 1-0 para o Internacional. E agora, com esse 1-0, né, com o Grêmio não conseguindo reagir desde os 15 minutos iniciais, o que você espera é que o seu técnico socorra o time, né? Só que aí nós temos Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio praticamente à míngua, um time que não conseguiu criar nada durante todo o jogo, tirando aqueles 15 minutos iniciais. E o Inter continuando, pressionando, botando o Marquezinho pra trabalhar. Só que, eventualmente, esse jogo muito propositivo que o Inter tem com o Roger Machado, o time ele dá uma leve cansada e diminui o ritmo. E nos 15 minutos finais, o Grêmio dá uma crescida. Também você teve algumas alterações que colaboraram pra isso, né? O Soteldo no lugar do Edenilson, que não fez absolutamente nada na partida. Muito provavelmente o pior jogador em campo. Eu não entendi essa escalação do Edenilson. Cara, não pedia nem um pouco. Só se você acreditar na mística que tem que ter um cara que vai fazer a lei do ex. E assim... Vindo do Renato Gaúcho, eu não duvidaria, porque é um cara que cobra muito isso, é um cara, de certa forma, um pouco lunático às vezes, e a gente viu isso pela entrevista que ele deu pós-jogo ontem, falando que enquanto o Inter só comemora grenais, o Grêmio comemora títulos. Pô, não é possível que ele tá usando os campeonatos estaduais para defender o patético desempenho do Grêmio durante todo o ano, né? Eu vou querer acreditar que não é isso. Porém, ele mexeu no time, ele basicamente retirou aquelas alterações errôneas que ele fez e consertou. Colocou o Monsalve, que veio jogando muita bola, e colocou o Soteldo e começaram a dar mais uma movimentação. O principal problema do Grêmio nesse segundo tempo era que não conseguia ter a bola. Tentava construir muito lentamente, e com isso o Inter vinha e engoliu o time. Não tinha saída pela lateral, sempre construía pelo meio. E nesse final começou a ter um abafo um pouquinho maior, conseguiu botar o Rocher para trabalhar em cruzamentos, em chutes, mas sempre eram aqueles toquinhos mais protocolares, que o Rocher ele só vai ir lá, pular, agarrar a bola e depois jogar no chão e esperar um tempinho para levantar de novo. Nenhuma grande chance de gol. E o jogo ele termina com esse contexto. Com o Inter, que foi bem durante o total da partida praticamente, tirando os 15 minutos iniciais e os finais, conseguindo criar as melhores chances. Só não fez mais gols por conta da boa noite que Marquezinho teve. E do lado do Grêmio, como eu disse, fez bons 30 minutos, os 15 iniciais e os 15 finais. Porém, no geral, partida fraquíssima, nenhum jogador muito se salva tirando o Marquezinho, porque por demérito justamente da equipe, né, do jogo do Grêmio, porque, cara, todo mundo sabe que quando o goleiro ele é melhor em campo, alguma coisa deu errado, né? E agora partindo realmente pro futuro das equipes, falando do Inter. O time ele consegue entrar de vez no G6 agora com essa vitória. Vem desempenhando bem. Um bom trabalho do Roger Machado, que vem crescendo na sua carreira como treinador e merece ser elogiado. Fez um bom trabalho no Juventude e agora vem fazendo um bom trabalho no Inter. Um Inter que talvez não fosse aquela tragédia do Rio Grande do Sul que eu citei na introdução desse jogo, poderia estar já enfiado no G4 ou, se brincar, brigando pelo título. Porque desempenha um bom futebol. Ontem amassou o Grêmio e merecia muito mais que um 1-0. Construiu para marcar muito mais que um simples 1-0. E mereceu a vitória, assim, totalmente maiúscula. Um time que confirma a boa fase agora com essa vitória no Grenal, eleva a moral da torcida e é um time que definitivamente vai brigar e muito por essa vaga na Libertadores 2025. Já do lado do Grêmio, muita coisa ruim. Um time que não desempenhou absolutamente nada, alterações muito estranhas, com o time começando, por exemplo, com o Edenilson e deixando no banco Soteldo e Monsalve, que vem fazendo bons jogos. Um time que conseguiu fazer um bom abafo inicial e final, porém que não conseguiu criar nenhuma grande chance nesses dois abafos. E no resto da partida, não fez praticamente nada. Um jogo fraquíssimo do Grêmio, que só vem piorando na mão do Renato Gaúcho, que se nega a aceitar que o desempenho do time é abaixo. E agora, com a vitória do Vitória, né, ontem contra o Red Bull Bragantino lá no Barradão, voltou a estar somente 3 pontos à frente do primeiro time no Z4. O perigo contra o rebaixamento, que parecia ter dado uma aliviada depois daquela vitória contra o Fortaleza, voltou a incomodar. E com esse desempenho do Grêmio, vai ficar complicado.
Eu acho que é time pra ser rebaixado? Discordo muito. Não acho. E eu acho que tem adversários muito piores, como é o próprio Bragantino e o Atlético Paranaense. Porém, se não abre o olho, pode se complicar. Pode passar uma dor de cabeça desnecessária. E pro resto da temporada, realmente, não tem lá muito o que fazer. Agora é brigar contra o rebaixamento e ficar numa vaguinha pra Sul-Americana. Porque com esse futebol, o time não vai pegar a primeira parte da tabela, mas nem ferrando. Tem muita coisa errada no Grêmio e tem muita coisa que tem que melhorar. E muito disso também passa pelo técnico gremista, que tem que começar a aceitar que o trabalho dele tá dando errado. Que aquilo que está sendo feito não está certo. E tem que deixar aquela arrogância de lado. E agora partindo para a Copa do Brasil, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, numa chuva torrencial que estava caindo no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Bem, a gente tinha no jogo de ida, né, um 2-1 a favor do Atlético Mineiro, que jogou o melhor futebol e merecia ter feito até mais gols, porém por uma boa partida também do Léo Jardim e por uma incompetência realmente de seus atacantes, acabou que parou no 2-1. Já do outro lado a gente tem um Vasco que vem no pior momento da temporada, talvez, vamos colocar assim, né, depois daquela grande ascensão com o Rafael Paiva, agora vive aquele clássico momento de instabilidade, e vinha de uma derrota de 3-0, um tanto quanto chata pro São Paulo, e agora tinha que virar esse jogo para tentar realmente chegar numa final de Copa do Brasil, finalmente voltar a uma final depois de 13 anos. Esse jogo aqui pro Vasco era de um peso imprescindível. Já pro Atlético Mineiro é um time que tá focando completamente nas Copas, e chegar na final da Copa do Brasil era essencial para confirmar realmente essa boa temporada que o time ele vem fazendo, embora algumas oscilações que o Galo teve sob o comando do Milito. Bem, falando exatamente das escalações, o Vasco viu com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo Pelé no miolo da zaga e Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Matheus Cocão e Hugo Moura na volância, com o Coutinho como meio armador realmente. Na ponta direita, Pumita, na ponta esquerda, o colombiano Emerson Rodrigues e no ataque, Veguete. Realmente aquela estratégia que o Rafael Paiva ele tinha testado contra o São Paulo, de Coutinho e Payet juntos, foi descartado, porque realmente não deu nada certo. Já do lado do Galo, o time padrão, time titular, Everson no gol, trio de zaga com Lianco, Batalha e Júnior Alonso, Alas, Scarpa e Rubens, mas o miolo aqui realmente é como dois volantes, Otávio e Alan Franco, como um meia armador mais ou menos, Guilherme Arana, e no ataque aquela dupla clássica, né, Paulinho e Hulk. Cara, basicamente todo o contexto do primeiro tempo dessa partida foi de um jogo truncado, muito por conta talvez das condições climáticas também, e por um jogo que favoreceria o Vasco. O Vasco queria esse jogo físico, porque tecnicamente é muito abaixo do nível do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma qualidade muito maior, com Arana, com Hulk, com Paulinho, e por aí vai. E o Vasco ele tem alguns lampejos, com Coutinho e Veguete, mas o resto do time são aqueles clássicos operários que realmente vão correr mais e ajudar o time para ganhar fisicamente o jogo. Então o Vasco ele apelou muito para esse jogo físico e o Atlético Mineiro e tinha mais apostas tentando criar algumas boas jogadas. Já o Galo basicamente saía em contra-ataques em velocidade, com Scarpa, com Hulk, com Paulinho, com Arana, e tentava marcar bem o melhor possível, no caso o Vasco. E assim, é um primeiro tempo realmente muito travado, sem lá grandes chances. Você tem uma bola na trave, por exemplo, do Batalha, depois de um desvio do Léo Jardim. Porém, a gente vai ter no finalzinho do primeiro tempo o gol do Vasco. A principal jogada do primeiro tempo. Piton na ponta esquerda vai fazer o cruzamento e o Otávio abre o bração. Pênalti, assim, indiscutível, não tem como se reclamar. O Otávio realmente faz aquele movimento de ampliação do braço. Pênalti muito bem marcado. E aí, eu tenho que falar aqui da arbitragem. Ramon Abate-Abel e seus árbitros do VAR. Como vocês têm a falta de vergonha na cara de demorar 8 minutos para marcar este pênalti. Um pênalti claríssimo, cristalino, que não tinha a mínima necessidade dessa demora. É vergonhosa essa demora, é revoltante. Eu não torço pra nenhum dos dois times, eu só queria acompanhar realmente o jogo e depois fazer o pós-jogo aqui. Cara, eu fiquei estressado com essa demora. Como pode um árbitro de uma semifinal de Copa do Brasil demorar 8 minutos num lance claro? Um árbitro que já vinha apresentando durante toda a partida uma inconsistência gigantesca. Eu queria falar isso mais pro segundo tempo, mas eu já vou me adiantar aqui. A marcação do Vasco foi muito bem feita durante todo o jogo. Principalmente o Léo Pelé, ele conseguiu marcar muito bem o Hulk e anular o atacante atleticano em muitos momentos do jogo. Porém, fazendo muitas faltas. Fazendo faltas e fazendo um rodízio de faltas no Hulk, né, com vários jogadores realmente batendo no cara atleticano, que não eram punidas. O Vasco, ele passou impune de amarelos até os 20 minutos do segundo tempo. Só aí foi receber um amarelo, porque o Ramon Abate-Abel é um árbitro fraco. É um árbitro que viu esse rodízio acontecendo e, como é caseiro, como sentiu a pressão de São Januário cair sobre as costas dele, ele decidiu não dar o amarelo. E deixou esse rodízio em cima do Hulk acontecer.
E a marcação do Vasco foi muito bem feita durante todo o jogo. Eu não quero tirar o mérito vascaíno disso. Porém, se o Léo Pelé ele recebe um amarelo, isso iria mudar muito. Talvez o Atlético Mineiro crescesse no jogo. E aí você tem essa falta de consistência na hora de dar cartões amarelos. E depois você tem inacreditáveis 8 minutos para revisão de um lance claro. 5 minutos só pro VAR chamar e depois mais 4 dele olhando a tela. É inacreditável. É revoltante. Não tem sentido. E aí depois dessa demora quase infinita, você tem finalmente o pênalti marcado e muito bem marcado a favor do Vasco. Veguete vai lá, pega a bola, bota debaixo do braço, desloca o Everson e empata o placar no agregado. 2-2 a história por enquanto. E o Vasco conseguia ir para o intervalo fazer um jogo muito físico, um jogo que era bom para seu favor, porque conseguia diminuir a grande diferença realmente de qualidade entre os jogadores dos dois times. E conseguiu achar o gol. Um primeiro tempo de um Vasco que fez um jogo melhor. Porém, em contrapartida, você tinha um Atlético Mineiro que errava muito, muita dificuldade na construção, que muitas vezes, né, em muitos jogos, é basicamente fichinha desse time, né? E eu ainda vou citar isso, né? Os erros na escalação, na minha opinião, do Milito. Porém, um primeiro tempo ruim. Um primeiro tempo em que os seus atacantes, Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana, ficaram completamente encaixotados. Tem as questões que eu já falei de arbitragem? Tem. Porém, o Atlético ele não conseguiu se criar. E fora aquela bola na trave, ia perdendo e com méritos o primeiro tempo. Já para o segundo tempo, aquele Vasco que tinha mais a posse de bola e marcava muito forte, parece que cansou um pouquinho desse jogo físico. Sentou mais no resultado, adotou mais uma postura realmente defensiva, de uma linha mais baixa, e tentava sair mais em contra-ataques, porque os seus jogadores realmente já estavam mais cansados daquele jogo muito físico que o time fez no primeiro tempo e rendeu o gol. E nisso o Atlético Mineiro começa a crescer, começa a ter mais apostas, começa a criar mais. Porém, esbarrava no problema de construção. Um time que tinha como basicamente o meio armador, o Guilherme Arana, que voltava de lesão. E também tinha numa ala esquerda um Rubens, que também voltava de lesão. Um time que perdia muito na construção por conta disso. E colocava de ala direita o seu principal meia, o seu principal articulador, o Scarpa. E eu venho batendo na tecla muitas vezes aqui no canal quanto a isso. Eu não entendo a dificuldade, a negação do Milito de colocar o Scarpa como um real meia armador. E deixar ele nessa ala toda hora. Cara, eu entendo se você quiser modificar, se o Arana ele tiver 100%, se você tiver um meia, né, melhor, se você tiver, por exemplo, o Davidson, que não podia jogar esse jogo aqui, porque ele já atuou na Copa do Brasil pelo Cuiabá esse ano. Eu entendo, nessas condições, você deixar o Scarpa de ala. Porém, quando você visivelmente precisa de um meia construtor, quando você precisa de alguém para auxiliar nessa construção, eu não compreendo porque você deixa ele na ala. E o Galo perde muito com isso. Naturalmente não conseguiu construir muito nesse segundo tempo. Embora tivesse muito mais essa posse, porque o Vasco ele realmente estava mais retrancado, vamos colocar assim, né, com a linha mais baixa e tentando sair em contra-ataques. E novamente, tal qual foi no Grenal, em momentos que você martela, martela, martela e não consegue fazer o gol, que você pressiona, que você tem a posse, que você cria, os craques fazem a diferença. A bola cai no pé do Hulk, na ponta direita. No primeiro lance em toda a partida, que o Léo Pelé deixou um pouquinho mais de espaço, o atacante atleticano dá o giro, mete um golaço na gaveta. Sabe aquela diferença de qualidade técnica que eu vim falando durante toda a análise? Aí está ela. A diferença que faz você ter um Hulk no seu time. Um jogador que está 100% diferentemente do Coutinho, por exemplo, que é um jogador de qualidade semelhante, porém fisicamente fica muito atrás. Esse é o peso do craque. É essa a diferença que o craque faz na partida. O Atlético Mineiro tinha mais a posse, vinha melhor no segundo tempo, melhor entre aspas, né, porque tinha posse, atacava mais, mas não conseguia criar uma grande chance de gol. E em toda essa situação de desespero, o Hulk ele vai lá, bota a bola debaixo do braço e salva o Atlético Mineiro, fazendo um gol aos 38 minutos do segundo tempo, que matava a partida. Quando saiu este gol, o clima, a sensação era geral de todos que estavam assistindo o jogo. O Vasco não vai mais conseguir. O Vasco lutou, foi guerreiro, porém morreu na praia. E o jogo ele termina com esse contexto. Um Atlético Mineiro que foi melhor no conjunto do confronto, nos 180 minutos, mas que precisou da estrela do seu craque para se classificar. Um cara que salvou o Atlético Mineiro e já é ídolo, indiscutível, da massa atleticana há muitos, muitos anos. Já do lado do Vasco, realmente um time que foi bem aguerrido e que chegou no seu limite e sai de cabeça erguida. Mas eu ainda vou falar um pouquinho mais, né, desenvolver essa ideia no futuro do Vasco. Partindo para o futuro do Atlético, agora nós temos um time que já estava focando nas Copas, está na final da Copa do Brasil e está na semifinal da Libertadores com totais condições de chegar na final.
É um time que conseguiu já passar aquela fase de turbulência, né? Aquela fase que o Vasco está vivendo agora. O Atlético ele já passou, principalmente no início do ano, né? Na primeira metade do calendário, em que o time ele teve uma sequência tenebrosa pelo Campeonato Brasileiro. Porém agora parece estar mais ajeitado, parece que está desempenhando um pouquinho melhor, consegue mais articular realmente o jogo. Ontem foi um jogo muito abaixo de muitas peças, como Paulinho, Otávio, Scarpa, Alan Franco, Rubens. E jogos assim de oscilação acontecem. Porém o Galo ele tem um cara muito diferente, que é o Hulk. Um cara que salvou o time novamente. E eu acho que esse jogo mais duro, né, mais abaixo, ele não é um ponto lá muito negativo, embora as críticas que eu já teci quanto à criação do Galo nesse vídeo. Eu acho que é um jogo que dá casca. E times que querem ser campeões, uma hora tem que sofrer. O Atlético soube sofrer, foi melhor no conjunto do confronto, tem um elenco melhor, fez valer esse elenco melhor e se classificou perante um Vasco. E agora, cara, tem o resto de temporada que realmente, muito provavelmente, vai largar completamente o Campeonato Brasileiro e vai focar nas Copas e eu acho correto. Tem 2 boas chances de título e de classificação direta para a Libertadores de 2025. Então, cenário perfeito para o Atlético Mineiro e para o seu torcedor. Partindo para o Vasco. Cara, o Vasco ele sai de cabeça erguida, como eu falei. É um time que lutou até o último minuto. É um time que fez um jogo físico perfeito, com algumas ressalvas, né, porque o árbitro ele deixou acontecer. Sim, porém conseguiu encaixotar, conseguiu anular as principais peças do seu adversário, conseguiu fazer aquela diferença técnica gigantesca entre os dois times, basicamente não existiu durante a maior parte deste jogo. E conseguiu, né, pressionar. Foi guerreiro, e eu sei que é um discurso que parece um pouquinho mais derrotista, de, lutou, né, foi guerreiro, mas acabou morrendo na praia. Eu entendo. Porém, essa é a grande realidade do Vasco. O time, ele lutou durante todos os 90 minutos. Não à toa foi aplaudido pelo seu torcedor na final da partida. E foi muito bem aplaudido. Gente, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Quando você olha o início do ano da equipe, é inacreditável. Você tem o Pedrinho que salvou o time das mãos de uma empresa irresponsável que poderia levar o Vasco ao seu fim. E no final, entrega numa semifinal de Copa do Brasil. Eu já dissertei um pouquinho mais dessa minha ideia em outros vídeos aqui do canal, né? Depois de Flamengo e Vasco. Gente, o Vasco ele já passou dos seus limites. É um time limitado. Não à toa, essa diferença técnica, essa grande diferença de qualidade, fez diferença. Porque no único lance que a diferença técnica conseguiu se destacar, que é justamente o Hulk se livrar do Léo Pelé, ele foi lá e decidiu o jogo. Então, o torcedor vascaíno, eu tenho certeza que não sai envergonhado dessa partida. O Vasco foi muito guerreiro e o Vasco fez mais do que a capacidade que esse elenco aqui tem. Como eu disse, é um elenco mais de operários, que tem um excelente goleiro, um excelente atacante e um meia que tem uma qualidade assim, que ninguém questiona, porém que fisicamente não está no seu auge, que é o Coutinho. Então, é uma campanha muito honrosa. É uma campanha que, se daqui pra frente o Vasco for bem administrado pelo Pedrinho, o que parece que vai ser, pode render outros frutos. E quem sabe, ano que vem, com mais contratações, com um elenco mais encorpado e melhor tecnicamente, o Vasco possa chegar novamente na semifinal de Copa do Brasil e depois chegar na final. Realmente, o Vasco ele passou dos seus limites. Eu acho que ele não tem que ser cobrado, não tem que ser xingado. E agora vai basicamente administrar o resto do ano e muito provavelmente vai ficar nesse meio de tabela e irá para o Sul-Americano do ano que vem. O que, depois da gente olhar para o prognóstico inicial do ano do Vasco, é excelente. Só de não estar naquela situação dramática de briga contra o rebaixamento, já tá bom. E ainda bater uma semi de Copa do Brasil. É muito honroso e é um trabalho para se bater palma. E agora, para fechar o vídeo, eu quero fazer um comentário quanto à Libertadores Feminina. O Corinthians é pentacampeão da Libertadores Feminina. O maior campeão realmente, né? 5 títulos. Esse trabalho do Corinthians, cara, ele é sensacional, ele é histórico, é muito bem tocado. Tudo bem que eu tenho algumas críticas quanto ao desempenho do time nessa Libertadores, né? É uma conquista invicta, só não foi 100% porque acabou empatando com o Boca Juniors no primeiro jogo, né, da competição no geral. Porém, não posso apagar que é um trabalho muito bem feito. O Corinthians, ele venceu ontem com propriedade o Santa Fé da Colômbia, 2-0, muito tranquilo, com o Corinthians dominando a maior parte do jogo, assim como foi basicamente toda a competição. O Corinthians dominando seus adversários. É realmente um trabalho que destoa, um trabalho muito, mas muito acima da média. Sul-Americana realmente, né, é um time que domina tanto o cenário brasileiro quanto o cenário internacional e que, cara, é um exemplo de projeto, né, de futebol feminino. É um trabalho muito bem tocado e muito bem feito que gera frutos e vem gerando frutos. Ver o Corinthians feminino é, assim, inspirador para muitas e muitas mulheres que gostam de futebol. E mais clubes olharem o Corinthians, se inspirarem e criarem times semelhantes ao Corinthians feminino é muito bom para o esporte. É muito bom por essa luta de igualdade no futebol. E é essencial. Essa conquista do Corinthians tem diversos pesos.
eu também tenho que bater palma pro protesto que os jogadores fizeram após ganharem o título. Ganharam, comemoraram e basicamente denunciaram todos os absurdos que a Conmebol fez durante toda a competição. Para você que não sabe, o regulamento da Libertadores masculina e feminina é diferente. Enquanto a masculina é nesse padrão que a gente conhece, né, de durar basicamente o ano todo, a Libertadores feminina é tiro curto, 3 semanas, 2 dias de descanso entre os jogos. Aí você tem fase de grupos, quartas, semis e final. E você tinha campos insalubres, meios de transporte insalubres, estádios insalubres, muita coisa errada na competição. Mudança de sede também de última hora. E as jogadoras do Corinthians fizeram muito bem. Utilizaram o palco que elas têm e que elas conquistaram merecidamente para fazer essa denúncia. Fazer a denúncia da maior competição feminina aqui da América do Sul, que é muito mal tocada pela Conmebol. Denunciaram os absurdos que foram feitos e pediram melhora. E elas falarem isso e a gente também repassar essa mensagem e reforçar é mais importante ainda. Tem que mudar. O Corinthians ele foi campeão, graças ao seu mérito, é um trabalho muito acima da média, com investimento muito acima da média. Porém, o resto tem que acompanhar. E as competições também tem que dar exemplo. Porque toda a administração, tudo que foi feito na Libertadores Feminina de 2024 é uma vergonha. O que a Conmebol fez com esta competição é vexatório. E com essa crítica feita, novamente reiterar meus parabéns ao Corinthians Feminino. Representa e muito bem esse clube, pentacampeão da Libertadores Feminina. Um orgulho. E um trabalho muito bem feito, que ano após ano é devidamente coroado. Que ano após ano ajuda o futebol feminino brasileiro a evoluir a outro patamar. Eu acho muito importante eu comentar um pouquinho mais de futebol feminino aqui no canal, porque foi o primeiro vídeo que realmente ajudou meu canal a começar a andar. Eu sou muito grato ao futebol feminino, eu acompanho boa parte do futebol feminino, principalmente do Corinthians. Então eu me senti meio que na obrigação de fazer esse comentário aqui no final. Porque o que essas meninas fazem é muito bonito. O que elas fazem é histórico. O que elas fazem no futuro vai ser muito lembrado e elas vão ser consideradas heroínas. Porque elas estão lutando, elas estão andando para no futuro outras mulheres poderem correr. E isso é muito bonito. E isso é muito honroso. Então, mas é isso, meus queridos. Realmente um vídeo bem mais longo, né? Afinal, 3 assuntos, um dos maiores clássicos do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil e uma conquista com uma grande representatividade, com um peso inimaginável para uma equipe que tem um excelente trabalho. Muito feliz por ter feito realmente esse vídeo, né? Ficou mais longo que o normal, então se você assistiu até aqui, eu agradeço bastante. Se você puder deixar o seu like e a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.